Você recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 e queria comprar um bebedouro Vida Mansa, mas os R$ 50 são para as fraldas do neném. Não se desespere. Chegou o bebedouro estilo Vida Mansa do auxílio emergencial. Você só terá que montá-lo. Se sua data de nascimento é entre janeiro e março, o material necessário já estará à sua disposição segunda-feira no lixão mais próximo. Então, mãos à obra. Para isso, nós vamos precisar o recipiente de um desinfetante. Vamos precisar também uma dessas garrafinhas, que no caso essa aqui é de álcool gel, mas isso aí é usado também para outros produtos de limpeza. E vamos precisar uma mangueirinha que a gente pode tirar de uma caneta que já não tem mais tinta. E como ferramentas, a gente vai precisar de um prego, que a gente vai esquentar no fogão para fazer furo. Vamos precisar de uma cola, uma Super Bonder gel, cola gel que cola em plástico. E vamos precisar de uma faquinha, um estilete para recortar. Primeiro, vamos fazer um furo. Em seguida, enchemos o recipiente com água e vamos virá-lo para ver o que acontece. Observe que a água escorre inicialmente e depois ela vai praticamente parando de sair pelo furo, embora o volume seja muito maior, esteja muito mais acima do que o furo. Enquanto a água escorreu, houve um certo abarroamento aqui do recipiente. E se formou aqui uma espécie de vácuo parcial. Por que a água parou de correr aqui no futuro? Praticamente parou de correr no furo. Porque a pressão atmosférica, a pressão do ar que aqui de fora pressiona esta parede e, consequentemente, o líquido, ela é maior do que a pressão deste volume de água aqui nesse ponto do líquido. Então, esse volume que tem não tem peso o suficiente para empurrar a água que do lado de fora recebe uma força contrária que vem da pressão atmosférica. Então ele, embora tenha um furo, esteja abaixo e bem abaixo do nível do recipiente, não vai sair mais água por esse furo. Vamos agora fazer um segundo furo. Vamos então repetir a experiência. Observe que o primeiro furo, que está mais em cima, parou de sair água. Só sai água pelo furo de baixo. Por quê? E o furo de baixo não para de sair água. Vejam que continua saindo água e pelo furo de cima entra um ar que sai bolhas que substituem o espaço da água que está indo embora. Ele não vai parar de sair água, esse furo de baixo, até que seque o recipiente. Por que isso acontece? Esse furo de cima, ele possibilita que a pressão atmosférica, a pressão do ar, incida sobre o líquido que está aqui, nessa altura. Ora, o líquido que está no furo de baixo, ele recebe então esta pressão atmosférica, que o furo de cima possibilita com essa abertura, e tem ainda o peso dessa coluna de água que fica entre o furo de cima e o furo de baixo, a coluna de água interna, que está dentro do recipiente. Então, o furo de baixo, a água tem uma pressão maior que do furo de cima.
que o furo de cima é só a pressão atmosférica e o furo de baixo é a pressão atmosférica mais o peso da coluna de água que fica entre os dois furos. Por isso, continua saindo água nesse furo. Vai sair até quando? Sempre, até secar o recipiente. A não ser que a gente coloque uma canequinha aqui, que a água vá subindo. A água que sair desse furo de baixo entra dentro de uma canequinha, que a água vá subindo. Quando a água chegar na altura do furo de cima, então vai haver um equilíbrio, porque a água de dentro da caneca vai estar na mesma pressão atmosférica que está esse furinho de cima. E aí a água vai parar de correr e vai ficar a canequinha cheia. E à medida que se retira a água da canequinha, a água desce na canequinha e vai subir de novo, porque vai ter uma reposição para voltar a ter o equilíbrio da pressão atmosférica. Agora vamos cortar a canequinha. Vamos colocar um pedacinho da mangueira na altura equivalente. Nós vamos fazer um furinho na caneca. E aqui está a caneca unida ao reservatório através da mangueirinha. O furo de cima está aberto ali, ó. Mas nós ainda não estamos botando mangueira nenhuma. O que a gente espera disso aqui? Quando encher e virar? Que, num primeiro momento, vá sair água para fora aqui pelo furo de cima, mas que depois pare de sair água pelo furo de cima e que pelo furo de baixo a água encha a caneca e pare de encher a caneca antes de transbordar. Pare mais ou menos na mesma altura do furo de cima. Vamos ver se isso acontece dessa maneira. Vamos lá então. Se dá para perceber aqui que a água está saindo pelo furo de cima para fora, mas está saindo também pelo furo de baixo, onde a gente verifica aqui. Ó. O que nós vamos fazer? Vamos deixar a água correr agora para, segundo a nossa teoria, o furo de cima vai parar de correr água e a água vai continuar correndo só no furo de baixo até encher a canequinha até a altura do furo de cima. Basicamente está pronto o bebedouro, em termos teóricos. À medida que o cão for tirando a água daqui, a gente vê que a água está sendo reposta e a quantidade de água que sai aqui é exatamente em volume igual ao ar que entra pelo furo de cima e a gente vê o ar subindo aqui. Ó. Então, o que acontece na prática? A gente viu, em primeiro lugar, quando a gente virou, saiu a água inicialmente pelo furo de cima. A gente não quer isso, porque daí vai molhar o chão. Então é muito interessante a gente botar uma segunda mangueirinha no furo de cima e que também entre na caneca. Porque daí a água, em vez de sair para fora no início, ela já sai dentro da caneca, né? Além disso, com duas mangueirinhas fica mais solidário a caneca ao recipiente. E uma terceira vantagem é que daí a gente, colocando o caninho para dentro da caneca, a gente tem certeza de que porque o furo de cima não pode estar acima da borda. Se estiver acima da borda, aí vai transbordar aqui. Então, se o furo de cima tiver a mangueirinha para dentro da caneca, a gente já tem certeza que a caneca foi recortada um pouco acima do furo de cima. Agora, colocamos a cola gel.
Importante lembrar que depois de cheio, ele deve sempre ficar encostado na parede, porque ele não tem muita estabilidade para ficar fora dela. Encostado na parede. Aí, com o peso, ele se estabiliza. Já coladinho. O copinho pode ficar grudado no recipiente até melhor, porque ele fica mais fixo. Pronto, nós já enchemos de água e agora nós botamos o azul de metileno como corante para enxergar melhor o funcionamento da água. Vamos lembrar que o Vida Mansa, oferecido pelo fabricante, é de um plástico bem forte, ou de alumínio até, então ele não deforma. Né? Mas esse plástico aqui, como é mais fininho, ele deforma. Quando a gente virar, vai criar um vácuo e ele vai entrar para dentro. Quando ele estiver deformando, vai sair água pelos dois caninhos, pelo de baixo e pelo de cima. E enquanto estiver saindo água pelo de cima, se a caneca já estiver cheia, vai transbordar a caneca. Então tem um segredinho para a gente utilizar, que é assim, quando a gente virar, a gente já aperta aqui, ó, a gente já dá a deformada que ele vai ter, porque daí a gente já está criando vácuo com mais rapidez. Então apertamos, e então viramos, e vejam que, como a gente já deu o vácuo, ele vai enchendo devagarinho. Vamos botar um pouquinho mais para cá. Ó, então ele está enchendo ainda. O importante é que ele pare antes de transbordar. E é o que nós vamos conferir agora. Então, essas bolhas que a gente vê vindo aqui para cima, elas é o ar que entra pelo caninho de cima. Essa é a finalidade dele. A finalidade do caninho de cima é dar a pressão atmosférica nesse ponto aqui. Então esse ponto do líquido vai ter pressão atmosférica. Como aqui também tem a pressão atmosférica, eles ficam em equilíbrio. Ficam na mesma altura. É basicamente isso. Olha ali, já parou. Agora, veio o cachorro e outra coisa, a gente deixa um pouquinho, o furinho de cima, ele tem que ser um pouco abaixo da borda, porque o cachorro, ao lamber com a língua, ele atira a água para o lado um pouco. Então, se tu tiver uma borda um pouco mais alta, vai evitar que muita água fique saltitando aqui por perto. Agora vamos fazer de conta que o cachorro está tirando água. Ainda não foi reposta. Ó, agora vem a reposição de água. Vejam que foi bastante água já, relativamente. E aí ele volta a encher. Pronto, mas a ideia era mostrar o princípio de funcionamento. Aí cada um escolhe um material, pode escolher um material de plástico mais grosso, mais resistente, e vai ficar mais próximo ao que é vendido no mercado. Um abraço a todos.